Amados irmãos e irmãs, paz e bem, chegamos ao terceiro domingo da Quaresma. O Evangelho é João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais a casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo e em 3 dias eu levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, gostaria de dar uma visão bem geral dos textos todos desse final de semana, porque a primeira leitura nesse tempo de Quaresma, deste ano, nos tem trazido sempre uma reflexão sobre a aliança. Na primeira semana, a aliança do arco-íris, a aliança depois do dilúvio, a aliança de Deus entre Deus e os homens depois da purificação do mundo. Depois, na semana passada, uma outra aliança, a aliança entre Deus e Abraão. E Abraão representando o pai de todos aqueles que têm fé. Deus pediu a Abraão 3 coisas, não é? Deixar a terra onde moravam, abandonar um lugar geograficamente, uma posse também. Segundo, deixar os seus parentes, significa abrir mão de uma cultura para abraçar a cultura da palavra de Deus, da cultura que Deus lhe revelaria, um modo de viver. E terceiro, deixar os afetos, né? Então, nesses dias nós estamos sempre ouvindo na primeira leitura a questão da aliança. Aliança como um acordo, né, entre Deus e a humanidade. E nesse domingo, terceiro domingo, se trata da aliança através de Moisés. Se trata da aliança das tábuas da lei. E os mandamentos não são uma referência como a gente pode dizer, de leis simplesmente, né? Mas são leis que podem libertar o homem. O homem que viveu escravo no Egito, que precisa de tempo para se recuperar. Há um autor muito nobre que diz assim, que o povo de Deus numa noite se libertou do Egito, saiu do Egito, mas precisou de 40 anos para tirar o Egito dentro de si. Quer dizer, uma experiência interessante. Eles estavam muito acostumados à vida como prisioneiros, à vida com a idolatria. E os mandamentos são um caminho de libertação. No retiro quaresmal que estou fazendo, eu vou tirar um tempo para refletir sobre isso. Os mandamentos como um caminho de libertação e de liberdade para a pessoa. Já na segunda leitura, o apóstolo Paulo fala sobre a cruz. Compreender o mistério da cruz. Os antigos diziam crux salus et vita. Quer dizer, na cruz estão a salvação e a vida. E São Tomás de Aquino diz que aprendeu muito mais contemplando a cruz que com as bibliotecas e lendo bastante
o mistério da cruz, que não foi compreendido totalmente por nós ainda. O mistério do amor de um Deus que se dá à humanidade. O mistério de amor de Deus que se apresenta ao homem como alguém capaz de se sacrificar pelo homem para salvá-lo do seu próprio pecado. O mistério da cruz. E no Evangelho, o que nós escutamos no Evangelho desse domingo? Jesus que vai ao templo e percebe que a estrutura do templo, a estrutura religiosa, precisa toda ela ser purificada. Precisa purificar o modo como aquelas pessoas vivem a fé. Mas para purificar este templo e o modo como as pessoas vivem a fé, é preciso purificar a imagem de Deus que esse povo construiu aos poucos na cabeça. Que imagem de Deus esse povo tem? É um Deus que vive de trocas, né? As pessoas fazem sacrifícios, ofertam sangue de animal, ofertam um animal no templo, né? Um boi, um carneiro, uma pomba, um animal qualquer, e Deus recebe o animal e em troca dá para a pessoa aquilo que ela foi buscar. Então a religião como se fosse e o contato com Deus como se fosse um encontro de negócios, para fazer negócios com Deus. Aqui é que está o problema. Mestre Eckhart dizia sempre: Deus me livre de Deus, quer dizer, Deus me liberte de todas as imagens negativas que eu fui construindo dele. Deus me liberte de tudo o que eu pensei em algum momento sobre ele, para que eu possa contemplá-lo na verdade que ele é, sem os meus preconceitos e as minhas predisposições. Contemplar Deus como Deus é. Jesus mostra que dentro do templo tem algo que é incompatível com o templo e é incompatível com o próprio Deus, que é esse estilo de coisa, esse modo de fazer negócios com Deus. Então precisamos nos curar desse tipo de relação. Tem um padre antigo da igreja que fala dessa entrada de Jesus no templo, dessa purificação do templo, como a entrada de Jesus também dentro de nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. E Jesus entrando dentro do nosso coração, como um certo, faz um certo chicote para nos purificar também. Então, dentro do templo, do nosso templo mais íntimo, que é o coração, Jesus entra para fazer uma purificação. Para nos purificar desse modo de pensar numa relação com Deus, tendo em vista vantagens. Amados irmãos e irmãs, é preciso curar a imagem de Deus que nós temos, nos libertar das imagens erradas, das imagens que fomos construindo ao longo da vida e abraçar Deus naquilo que Ele é de fato. Passar do Deus da nossa cabeça ao Deus de Jesus. Esse é o caminho. Essa é a ideia do Evangelho, né? Amados irmãos e irmãs, um outro ponto que vale a pena considerar é que muitas pessoas esperavam um Messias que viesse para falar com dureza aos, entre aspas, aos chamados pecadores públicos. Mas veja que Jesus acolhe os pecadores públicos. Não aplaude, não incentiva, não faz festa porque eles são pecadores, nada disso. Mas Jesus os acolhe numa perspectiva de que eles possam se converter. Então, eles esperavam que Jesus viesse com um chicote para punir os pecadores públicos. Mas Jesus entra com o chicote justamente no templo, onde estão as pessoas que se acham mais santas e mais puras. E é ali que acontece a purificação, ali é que acontece de fato todo esse movimento de purificação do templo. Os que estão ali que precisam ser punidos porque construíram uma religião, construíram um modo de conceber a Deus que em momento nenhum revela de fato quem é o Deus de Jesus. Muitos ateus nascem não
do desamor a Deus ou de uma rivalidade a Deus, nada disso. Há muitos ateus e muito ateísmo que nasce do contra-testemunho dos cristãos e do modo como os cristãos tratam a Deus e como vivem a fé. Então, nesse domingo, eu diria que seria uma bela oportunidade para pensarmos como estamos vivendo a nossa fé e qual a imagem de Deus que nós temos verdadeiramente dentro de nós. É bem clara ou não? Às vezes temos a imagem de um Deus bastante punitivo, duro, cruel, de um Deus que exige muitos sacrifícios e de uma santidade que passa por tantas coisas, que passa por coisas inimagináveis que Jesus jamais cobrou. A santidade, ser santo, ser separado, significa não entrar nos esquemas de corrupção, de loucura do mundo, mas viver em conformidade com a graça. Pois bem, o Senhor nos dê a graça de viver bem esse terceiro domingo da Quaresma, em conformidade com estas palavras que hoje foram proclamadas e foram refletidas. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.